Boa noite, Pedro. Tudo bem com você? Boa noite, pessoal. Boa noite, Vivian. Mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Fico muito feliz. Estava ansioso aí por esse bate-papo e fortalecer cada vez mais as mulheres no agro, né? Com certeza. Obrigado pelo convite. Finalmente deu certo, né? A gente estava conversando já há alguns meses, eu acho. E até Sim. que conseguimos encontrar um ponto que a agenda bater certo, deu certo. E estamos aqui, acredito que hoje era para ser o dia que Deus preparou para a gente estar aqui conversando com o pessoal. E vamos aí falar um pouco das nossas vivências, de como a gente chegou até aqui e também trazer alguns insights para o pessoal que está nos acompanhando. Muito bom, Vivian. E a gente vê, né, o quão importante é a rede social, né? A gente usar ela ao nosso favor, né? Seja para trabalho, seja para divulgar. E nesse caso a gente está divulgando o agro, divulgando as mulheres no agro e mostrar que nem o tema nosso, né? As raízes que inspiram, né? Então, de fato, inspirar as pessoas. Sim, com certeza. E vamos que lá, vamos que vamos, né? A gente vai falar muito sobre carreiras, sobre culturas. Então, eu estou na região de Ribeirão Preto, Pitangueiras, chama a cidade que eu moro. Onde você está, Vivian? Tenho certeza que está pertinho. Eu estou aqui em Nova Santa Rosa, Paraná, no oeste do Paraná. Inclusive, hoje eu estava no Paraguai, porque é um pulinho aqui pra gente, né? Então, é bem próximo aqui a fronteira com Paraguai e Argentina, bem aqui no cantinho do país. Olha, show de bola, hein? Que bacana, né? A tecnologia nos proporcionar momentos incríveis Sim. assim, né? Show de bola, Vivian. Então, assim, dando sequência, vamos apresentar um pouco até para o pessoal. Eu sou o Pedro Henrique Viana de Jesus da Silva, o nome é um pouco grande, até para começar a aprender a escrever eu tive uma certa dificuldade da escola, mas foi muito bom. Tenho 29 anos, sou casado, tenho dois filhos, atuo em Pitangueiras. Faz 9 anos que eu estou nesse setor do agronegócio, atuando em usina. Sou formado em sistema de informação na área de TI. Foi o pontapé inicial que me levou para esse cenário aí do agronegócio. Em 2014, fui estagiário numa usina da região. E em 2015 entrei num grupo também de usina e estou até hoje. Já faz 9 anos que eu estou no grupo. E nessa área agrícola. E como eu tive uma certa paixão pelo agro, até costumo brincar que o agro me escolheu, a partir daí eu ingressei na agronomia, então formei em dezembro de 2024, concluí o curso. Tenho duas pós-graduação, né? Uma já concluída, que é a parte de gestão de pessoas. A partir do momento que eu comecei a ter esse vínculo com pessoas, que eu fui para o cargo de liderança e atualmente estou no cargo de supervisão, então eu vi a necessidade de fazer essa pós, sabendo que o principal ativo que a gente tem hoje são as pessoas, então por que não cuidar, zelar, ter esse senso de dono, seja com segurança, com qualidade. E atualmente eu estou fazendo uma pós de nutrição de plantas e fertilidade do solo no Centro Universitário Unifafib. Esse é um pouco da minha história, Vivian, de uma forma resumida, mas mais para dar Sim, esse primeiro passo aí. Gostaria sim. de conhecer um pouquinho mais sobre você. Com certeza. Eu me chamo Vivian Kalfers, eu moro, como disse, moro aqui no oeste do Paraná. Eu sempre vivi o agro, então, meus pais agricultores, inclusive isso já é uma resposta aqui para o Francis. O que me inspirou a seguir carreira no agro foi exatamente isso. Desde sempre vivendo o agro, né? Meus pais eram agricultores, meus avós agricultores, todo mundo da minha família. Eu não conheço uma pessoa da minha família que não trabalhe com agro. Muito bom. Então, meio que já estava predestinada a isso. Meu pai falava assim: faz agronomia ou alguma coisa do tipo zootecnia, veterinária, porque se você não arrumar emprego, você pode trabalhar aqui em casa com a gente, que vai ter alguma coisa para você fazer e vai poder ajudar a melhorar a propriedade. E aí, fui fazer agronomia. Mas então, as minhas formações são: eu sou agrônoma de formação, me formei em marketing também, sou Ó, pós-graduada em fertilidade de solos e nutrição de plantas. E no momento eu faço mestrado em biotecnologia na UFPR e também um MBA em gestão e liderança de pessoas. E também, como você disse, essa pessoa, estudar sobre pessoas é muito importante. muito E bom. também sou casada, tenho uma filha recém-nascida ali, ela tem 3 meses. Meu xodózinho, Vitorinha, aparece aqui no meu perfil volta e meia, sucesso.
Muito bom, muito bom, Vivian. Que trajetória bacana, né? É só suspeita dizer, né? Venho acompanhando você através das redes sociais. Foi até por conta disso que surgiu o interesse, né, da gente fazer essa live, da gente estar mais próximo, trocar experiências, né, trocar ideias, porque a gente sabe que o mundo do agro, por mais que ele pareça grande, né, em expansão, em terra, mas ele se torna pequeno, né? E parabéns, assim, pela carreira que você vem construindo. Tenho certeza que tem inspirado grandes profissionais, independente se seja homem ou mulher. Então, eu falo assim, essa inspiração é até mais uma vez por conta disso do título, né? Raízes que inspiram, né? E muito Sim. obrigado, Vivian, novamente. Aqui a Karen disse, com certeza a filha vai ser do agro também. Se depender É, de eu acho mim, que sim. já tá no sangue. Mas o meu esposo, ele é da área de tecnologia também, ele era de computação. Olha que Mas eu tô bacana. trazendo ele pro agro, então ele tá fazendo projetos no agro agora. Não, muito bom, Vivian. E curso também você faz, divulga? Sim, eu aqui no meu perfil, eu sou criadora de conteúdo digital. Então, o meu perfil mesmo, eu foco em conteúdos técnicos, por mais que eu traga um pouco da minha vida para trazer essa parte social dentro do perfil, de se conectar com as pessoas. Mas boa parte do meu conteúdo é técnico. Então, eu sou Bom, infoprodutora, crio cursos, e-books. Inclusive, vou fazer meu merchan aqui. muito Dia bom. 11 eu vou lançar meu curso de interpretação de análise de solos, porque é a parte que eu considero a base da agronomia. Se a gente entender o solo, a adubação, boa parte da nossa produção já vai ter sucesso. Show de bola. Ó, pode ter certeza que eu já vou ser um aluno já, hein? Já vou comprar o Opa! curso. Pode contar comigo. Ô, Vivian, e falando até um pouco dessa questão de desenvolvimento profissional, de carreira, né, e tudo mais, o que que te ajudou, né, de fato, consolidar, né, nessa parte digital? A gente sabe que tem toda essa transformação, até costumo brincar, né, na parte da operação, que a gente sabe que antigamente era muito manual, desde o corte, pelo menos na região que eu atuo é cana-de-açúcar, então o corte era muito manual, e hoje a gente vê essa migração para mecanização, né, equipamentos, porque a gente sabe que a área nossa, ela se mantém, então muitas das vezes a gente tem que produzir mais com a mesma área que a gente tem, então a tecnologia vem para agregar. Como foi essa mudança de chave para você, para partir para essa área, assim, digital? Sim, ó, é algo que eu acho que é muito diferente dos profissionais hoje no digital. Eu nunca pensei em ser influenciadora, em eu aparecer para as pessoas, ou que isso podia ser um negócio ou impulsionar minha carreira. Eu não pensava em nada, na verdade. E eu comecei em 2020, então faz um bom tempo já, foi Já. lá da pandemia. E eu tinha um objetivo só. Eu estava no segundo ano da agronomia e eu precisava estudar mais. Então eu abri uma página chamada Foco na Agronomia e comecei a publicar todos os dias, carrossel, mas nada de vídeo, porque eu não era muito tímida, mas extremamente, de forma assim que não conseguia conversar com as pessoas, nem muito bem com professores, essas coisas. Então tinha assim a retração dentro de mim. E comecei a postar, só que deu muito bom. E em Legal. pouco tempo, assim, tipo, eu considero, deu um ano mais ou menos, eu bati 10 mil seguidores. E eu falei Vixe, assim, poxa, eu preciso começar a levar isso mais a sério, porque já foi validado. E aí eu comecei a pensar, de fato, a gravar mais vídeos, fazer parcerias, é, ter algum dinheiro com aquilo ali, então vender produtos. E eu vendi de tudo já no meu Instagram. Copo, camiseta, boné, infoproduto, tudo que legal. é legalizado, né? Não é de Sim, tudo, sim. sim. E divulgação com empresas que eu acredito muito também. E a rede social me trouxe um impulso assim que eu precisava de fato. Eu tive vários momentos que eu fiquei bem desanimada da graduação, porque a gente tem os altos e baixos, né? E eu considerava muito nova dentro da graduação de agronomia e enfrentei alguns outros tipos de problemas que todo mundo passa. E aí, a rede social era aquele estímulo para mim. Porque as pessoas mandavam assim, nossa, admiro muito. E daí você falava assim, poxa, eu não posso desistir, porque tem uma série de pessoas que me admiram, me acompanham. Além de que focou muito, eu foquei mais em estudar, porque eu tinha vergonha, assim, como que eu tô criando conteúdo e vou reprovar nas matérias?
Então Isso. eu ficava mais fissurada em melhorar cada dia mais pelo meu público. E também a minha comunicação. Isso com certeza foi uma das coisas que melhorou muito. Ainda Bacana. tenho questões que eu desejo melhorar, a gente sempre tem o que melhorar, mas hoje eu consigo ir num evento e chegar num profissional e começar um assunto, coisa que antes eu não conseguia, eu tinha muito essa retração. Então a rede social é uma forma, hoje em dia é barata, digamos assim, é de graça praticamente, você pode começar a criar conteúdo com o celular que você tem, do jeito que Sim, você tem, e é uma forma de se diferenciar dos demais, porque não é todo mundo. Pegar uma sala de agronomia com 30, 40 alunos, quantos estão criando conteúdo? E é um é, diferencial enorme. Você conhece muitas pessoas, inclusive hoje a gente aqui é a prova disso, né? Esse sim, contato, sim. esse network. Hoje, por exemplo, eu falei do meu curso aqui. Agora você já sabe, se alguém pedir para você, você sabe quem você pode indicar. Indicar. E assim você falou, você trabalha com cana, se alguém me pedir de cana, eu não trabalhei com cana. Eu vou indicar e falar com você. Então, essa Bacana. rede de contatos é muito importante. Não, é muito e muito rico, né, assim, de informação, que nem até a segunda pergunta que eu ia fazer é sobre essa questão da virada de chave, né? E ficou bem claro de conciliar, né, essa questão dos estudos, que nem você falou, começou a ter seguidores, começou a dar visibilidade e o quanto o mercado nosso do agronegócio é carente, né, assim, de informação. Sim, Que nem o exemplo clássico que você deu numa sala de agronomia, seja de 30, 40 pessoas, e poucas pessoas têm essa vontade de seguir esse nicho, né? E a gente sabe o quão importante é a gente disseminar esse conhecimento, porque até aproveitando a deixa, surgiu essa vontade de promover o agro, porque começou aquela febre, né, do morango do amor e tal. Aí eu falei, poxa, o cara que faz, prepara, planta, tem todo um serviço, assim, um sacrifício para sim, fazer e depois chega para nós, né, consumidor final, num preço altíssimo e muitas das vezes a gente não valoriza a mão de obra, né? O levantar cedo, dormir tarde, produtor familiar. Então, assim, nesse intuito de fato de realmente promover o agronegócio e disseminar conhecimentos para que seja mais valorizado, né? Essa linda profissão sim. que a gente escolheu, né? Com certeza. E aí tem esses vários nichos, né, dentro. Tem pessoas que escolhem falar com pessoas de fora do agro, então vai focar em valorizar o agro e levar a verdade para quem é de fora. Mas também tem o nicho de pessoas que querem falar para dentro do agro. Porque eu vejo que o produtor rural também é muito carente de informação, por mais que tenha Isso. informação em tudo. Mas uma informação clara e objetiva muitas vezes não é tão fácil. Ou, pelo exemplo, novas tecnologias, não aquelas das empresas, mas aquelas que estão dentro da universidade, um manejo no solo que não envolve um produto químico, muitas vezes não está sendo falado, né? Não é tão fácil. O produtor rural não vai ler um estudo científico, é uma Não. linguagem muito diferente. Então eu escolhi muito falar com quem é de dentro do agro, então não trazer. Claro, consequentemente, a gente atinge pessoas de fora do agro e leva essa verdade, mas o objetivo central sempre foi trazer para dentro. Inclusive, ano passado, eu tive um programa de rádio durante quase um ano aqui na Ó, minha que cidade. legal. Legal. Parei por conta da minha filha, né? Muda um pouco os objetivos profissionais também. Mas o meu programa era extremamente técnico, então era uma vez por semana, nos sábados, eu destrinchava um conteúdo técnico. E teve uma vez que eu fiz um conteúdo técnico baseado na lei de Liebig, que é a lei do mínimo, que todos os nutrientes são essenciais e que você não pode faltar um, porque aquele vai limitar a sua produtividade. Por exemplo, vou aplicar NPK, vai estar tudo certo, mas eu não tenho o boro. Minha produtividade é limitada pelo boro. E eu falei durante cerca de 40 minutos somente sobre isso. Muito E bom. no final, um produtor mandou mensagem para mim pelo Instagram depois. E aí eu olhei o perfil, né? Era um senhor mais assim, de idade, e tipo, dava pra ver que era agricultor, e ele falou assim: Nossa, eu fui a vida toda agricultor e ninguém nunca me falou sobre isso. E aí eu falei: Nossa, pra eu que sou da agronomia, me formei no técnico, fiz agro, sempre fui produtor, meu pai sempre foi um pouco mais de estudar, hinos de campo e ouvir tudo. Sempre foi uma coisa básica, eu sempre soube disso. Mas aí eu vi, o conteúdo técnico básico também precisa ser levado para esses produtores. E a rede social, rádio, YouTube, tudo isso é uma forma de levar isso.
Muito bom mesmo, Vivian. É um exemplo clássico, né? E hoje a gente vê nítido, né? O celular na palma da mão e chegar com informação precisa, né, para as tomadas de decisão e ter um ganho de produtividade que é excelente. Sim. Show de bola. Aí, Vivian, Inclusive, a gente vê, né, os grupos hoje da família. É que minha família é totalmente do agro. Então, volta e meia, sai um vídeo lá de conteúdo técnico no meio do grupo da família, né? Fala assim, nossa, você vê como que pode, né? Tipo, o conteúdo técnico tá hoje até nos grupos de família já. eu imagino churrasco em família, que Ah, bacana. sim. Muito bom mesmo. Aí, Vivi, até aproveitando o gancho, falar de um tema que eu super apoio e cada vez mais a gente vê que está crescendo, né? Que é sobre as mulheres no agro, né? E a gente vê nítido, né, esse espaço que as mulheres vêm ganhando. E parabenizar, né, até você por conta disso, de estar ganhando seu espaço, estar se consolidando. É, dei até uma pesquisada, está fazendo mestrado, isso é muito importante para a gente ter autonomia, né, na hora de passar conhecimento, na hora de falar e tudo mais. E qual barreira você assim enfrentou e teve que se superar nesse mundo a partir do momento que você escolheu o agro e está vivendo o agro? Sim. Bom, eu talvez não seja a pessoa que mais vai falar de desafios que encontrei por um motivo principal. Eu sou produtora rural também, junto com os meus pais, então a gente trabalha junto. Talvez ali eu encontrei alguns desafios, mas foram poucos, assim, porque meu pai sempre apoiou muito. Então, Hum, meu pai me inseriu dentro das cooperativas, ele me guiou e trouxe essa credibilidade para o meu profissional. Então, muitas barreiras eu não tive por conta do meu pai. Então, hoje eu trabalho, né, toda a parte administrativa da propriedade eu que tomo conta. Eu chego nas cooperativas, não tenho barreira nenhuma com os profissionais que ó, trabalham lá, mas porque o meu pai chegou lá e me apresentou. Então tem essa diferença, com certeza que eu tenho certeza que tem. Um desafio que eu encontrei foi uma vez que aconteceu. Eu estava na propriedade, então trabalhando. A gente trabalha com grãos, gado e peixe, então estava trabalhando com gado, então estava bem suja. E ali, fazendo as coisas do sítio, chegou um produtor, um agrônomo querendo vender adjuvante. Aqui tem, assim, agrônomo que vende porteira em porteira para tentar clientes novos. certo. E eu falei assim, quero conhecer um pouco. Tem rede social? Eu sempre gosto de ouvir o que ele tem para trazer, porque às vezes pode ser um produto bom, a gente não conhece, mas eu quero conhecer mais. E eu sempre faço muita pergunta para os agrônomos, porque eu tenho a base técnica e eu Isso gosto de ajuda. saber muito bem o que é. Então, eu confio muito no produto quando o agrônomo consegue me explicar muito bem aquele produto. E eu Bacana. cheguei nele e comecei a perguntar, a perguntar. E ele me cortava, falando assim: Mas eu quero falar com seu pai, eu quero falar com seu pai. Daí eu falei: Mas sou eu que preciso fechar a venda. Se você não me convencer, eu não vou comprar. E ele continuou insistindo para falar com meu pai. Daí meu pai estava super ocupado no dia. Meu pai chegou e falou assim: Mas você tem que falar com ela que vai definir se a gente vai usar ou não vai usar. No final, eu não comprei, porque foi uma afronta, assim, pra mim, a pessoa, tipo, descredibilizar totalmente que eu, mesmo eu falando que estava à frente da propriedade. Então, assim, é algo que aconteceu comigo e muitas amigas minhas relatam que acontece. Então, Sim, não foi nem com uma profissional, foi com uma pessoa que ia comprar o produto, que eu acho pior ainda, sabe? certo. Então, eu era cliente dele e ele destratou. Então, acontece situações como essa. Mas também assim, meu pai trabalha com prestação de serviço com maquinário próximo dos vizinhos, que aqui no Oeste Paraná, onde eu moro, pelo menos a nossa realidade, são pequenas propriedades rurais. Então a maioria dos produtores não tem maquinário, por exemplo, uma colheitadeira, uma Ah, legal. plantadeira, Aí pulverizador. vocês prestam serviço. A gente presta serviço para esses vizinhos próximos assim, porque daí sim compensa a gente ter o próprio maquinário também na nossa Bacana. propriedade. Show. Então, assim, meu pai também me leva para esses vizinhos. Chegou num ponto que os vizinhos falam assim: Meu, eu vejo a Vivian um sábado o dia inteiro rodando lavoura. Fala para ela rodar a nossa também ali para ver o que está acontecendo. Então, tive essas facilidades, sabe? Por Sim. conta da estrutura familiar que eu fui inserida. Mas no Não, digital também tem as suas dificuldades, né? Hoje a gente sim. vê.
E aí, por isso, também a gente criou a primeira comunidade de criadores de conteúdo agro, que é Elas Além do Agro. A ideia foi da Ilane, que é uma agrônoma comercial, que mora lá no Goiás, e reuniu a gente porque a gente sentia falta desse apoio, até mesmo entre as mulheres no digital. Bacana, olha, do Goiás e vocês teve essa sinergia, muito bom. Sim. Inclusive, a comunidade, a gente fala que a gente conecta o Brasil de norte a sul. Porque a Silviane mora no Pará. A Ilane Olha, mora no Goiás. A Maju mora em São Paulo. A Amanda mora em Minas e eu no Paraná. Hoje a gente nossa, já tem novas pessoas, mas essas 5 foram as fundadoras. Então, a gente tem de norte a sul realmente conectando bacana. aí. Não, parabéns. E assim, eu até queria que você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres, né, de inspiração, porque é bacana a gente ter esse aumento das mulheres no agro. Que Sim. mensagem você gostaria de deixar assim, de inspiração para essas mulheres? Primeiro de tudo, não desistam, por mais que vão surgir desafios pela frente. Acredite muito em você mesmo. Então, tenha uma autoconfiança em si primeiro, porque as outras pessoas sentem quando a gente está seguro de si mesmo. Então, se precisar fazer terapia, busca mais conhecimento, faz um curso a mais, mas também não deixe esse medo bloquear. Vai ter uma hora que você vai precisar botar a cara a tapa e fazer acontecer. Então, se de... primeiro esteja um pouco seguro de si, consolide uma base, conhecimento básico, não tenha medo de falar que não sabe uma coisa. Então, depois pega o número, fala assim, ó, eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou te trazer. Então, ter humildade também considero uma coisa assim, chave dentro do agro. Eu nunca neguei um atendimento, assim, seja de agrônoma mulher ou de agrônomo que falou assim, olha, eu realmente não sei isso. Agora, quando a pessoa começa a enrolar, eu acho prejudicial, porque a gente percebe. Então, para as Sim. mulheres que estão entrando no agro, também sigam a comunidade, que lá a gente dá esse apoio bem focado para as mulheres no agro. O perfil é Elas Além do Agro, bem simples, para vocês procurarem depois. Muito Mas bom. é se desafiar e confiar em si mesmo, para depois as pessoas também confiarem em vocês. Não, bacana. E com isso, né, traz uma certa confiança, até mesmo autonomia, né, na hora de posicionar, falar. Muito Com bom, Vivian. certeza. E o desafio de conciliar isso tudo, família, que nem você falou, tem uma bebezinha pequena, coisa linda, parabéns para você e para o esposo. E como que é conciliar essa rotina? Que eu acredito que é muito emocionante. Primeiramente, muito obrigada. E realmente, assim, é uma rotina bem puxada, assim, realmente. Mas eu sempre vivi muito no 220, assim. Então, parece que agora com minha filha eu até tô desacelerando, porque eu falo, tem que aproveitar esses momentos. Sim, Nunca mais vai ser um bebezinho. é Mas verdade. na minha, na universidade, então, eu tive o privilégio de somente poder estudar. Os meus pais, eles falaram assim, ó, você pode estudar, não precisa trabalhar. Então, com certeza, isso também muda muita coisa, Sim, né? Então, hoje eu ajuda. tenho 25 anos e estou terminando o mestrado por conta do apoio deles. Eu nunca vou falar assim que foi tudo mérito meu próprio, né? Eu sempre gosto de lembrar as pessoas para elas não se compararem. E aí, eu fazia pós-graduação e 2 faculdades, grupo de pesquisa, tudo ao mesmo tempo na graduação. Então, assim, hoje conciliar mestrado, criação de conteúdo, empresa também, né? Então, eu tô como cofundadora, trabalhando no desenvolvimento de produtos também. Pô, Parece mais bacana. tranquilo do que quando eu estava lá na graduação, né? Também a maturidade que a gente tem ao longo do tempo, a gente sabe quando precisa pausar um pouco uma coisa, focar em outra. O planejamento, ele é a base. Inclusive, eu estou montando um curso de planejamento e organização, que eu já vendia, mas eu melhorei ele e vou lançar até final do ano para o pessoal se planejar para 2026. Olha, eu Top, só hein? fazendo marketing das minhas coisas Top, aqui. né? É o momento. Mas é porque o planejamento, ele às vezes não é tão difícil, mas a gente precisa colocar no papel as coisas, ou numa planilha, e ver os nossos horários de fato. Porque quantas Sim. vezes a gente para assim, eu não tenho tempo, simplesmente fala isso, mas depois a gente fica 2 horas no celular rodando tela. Então, assim, é questão de prioridade muitas coisas. Claro que não é assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas, mas se a gente colocar, a gente não precisa fazer tudo de uma vez. Eu falo assim, ler um livro. Você vê um livro 300 páginas, assim, você fala assim, nossa, eu não vou ler, é muito grande.
Mas se você lê 3 páginas por dia, em um ano pelo menos você vai ler 3 livros, no mínimo. Isso, é isso Se aí. você simplesmente falar que, é muito grande, chega final do ano você não leu nenhum. Então, assim, o mínimo mais constante já é muito melhor do que nada. Então, o planejamento traz muito bem isso pra gente. Ah, isso é muito bom, né? Até costumo brincar, né? Todo mundo tem 24 horas, né? Basta saber como a gente vai Sim. usar ela, né? Aí depois fica murmurando. De fato, a gente tem que fazer sentido, né? E Sim, muito bom, e viu? realmente é se desafiar. Ficar Isso, parado, a gente não vai mudar a nossa vida, vai trazer é, novos patamares, novos ares. Eu sei que o ser humano por si mesmo é preguiçoso, a gente precisa se é, desafiar e ter um objetivo claro lá na frente. Então, assim, eu sempre quis muito assim, eu não quero uma vida básica para mim, eu quero crescer. Por mais que a gente quebra a cara, vai de novo e levanta de novo e faz, se não der dinheiro, que é o que a gente no final a gente quer isso, vai trazer muitas experiências que vão facilitar outras portas lá na frente. isso é fato, ô, Vivi, eu concordo plenamente. E fica aquele gostinho de sempre querer mais, né? De se dedicar, correr atrás, isso é importantíssimo. Sim, Eu confesso que eu não gostava muito da leitura, né? E de 5 anos para cá aproximadamente, eu venho aumentando esse desejo de ler, de aprender, de interagir, porque a gente vê nítido, né, que ajuda na comunicação, ajuda na escrita, né, até mesmo na fala do dia a dia, né, então traz uma certa riqueza e é muito sim. importante, né? E a leitura, mas eu gosto muito de ler livro de desenvolvimento pessoal, assim, para se manter ativo e motivado, porque a Sim, motivação, ela não existe todos os dias, mas é bom a gente buscar doses de motivação. Então, esses livros ajudam muito nisso. E li conteúdos técnicos, porque como é que a gente vai chegar para conversar também com outras pessoas? Então, tá tudo conectado, né? Eu tá, preciso ter uma bagagem de conhecimento para conversar com alguém. Porque se eu não tiver conhecimento nenhum, não estar estudando, não se atualizar, eu vou chegar num lugar, o produtor às vezes vai chegar para mim e vai falar uma coisa, eu vou ficar assim, não vi sobre isso. Porque ele também tem informação, tá seguindo influenciadores, então não tem muito tempo para buscar informações. Segue perfis, o meu, o do Pedro, são perfis que trazem conteúdo, é uma forma rápida de você estudar também por meio das redes sociais. isso é verdade. E até falando assim sobre estudar, sobre planejamento, né, Vivian? Eu vou falar um pouco da cultura que eu atuo, de uma forma assim resumida, para deixar um spoiler para o pessoal também, para ver os conteúdos e ver o que a gente tem a oferecer, né? Que nem eu comentei, a região minha é cana-de-açúcar, então eu fico mais assim na parte operacional e com isso a gente faz o preparo reduzido, né? Seja eliminando a soqueira por conta da praga, né, que é o esfenófilo. Então a gente faz toda essa parte de eliminação, aí a gente tem a parte de linha amarela, que a gente costuma dizer que é a conservação do solo, porque a gente tem que deixar o solo apto para, se caso vir uma chuva pesada, a gente conseguir ter meios ou barreiras para conter essa velocidade da água, quebrar a velocidade da água, para não chegar ao ponto de ter uma erosão, uma vossoroca. Então a gente, junto com a topografia, faz essas marcações, aonde realiza esses terraços base larga, que é o terraço passante, né? Como se fosse uma lombada que a gente pula com o carro e segue a vida. Com isso a gente ganha rendimento operacional, independente da operação que vai ser posterior ao preparo de solo. E pós a sistematização nessa conservação do solo, a gente faz o corretivo, né, da área para corrigir o solo de fato e finaliza com a subsolagem. A partir do momento que a gente finaliza com a subsolagem, a gente deixa o terreno apto para receber o plantio. Na região ainda tem muito plantio manual, mas a gente vem migrando, né? A gente vê as empresas, de modo geral, migrando para o plantio mecanizado. Tem bastante empresa já com bastante tecnologia nessa parte, com redução de falha, que é o principal objetivo. E a partir daí vem o plantio, cana picada, com colhedora, com plantadora, o própria mão de obra rurícola. E a partir daí, aí é só entregar na mão do Papai do Céu, questão de chuva, que ajuda muito. E a gente tem aquele zelo, aquele capricho com herbicida, quebra-lombo. Então, assim, de uma forma resumida, esse é um pouco do cenário que eu atuo.
na parte de cana-de-açúcar. Confesso que é uma cultura sensacional, sou suspeito a dizer. E a partir dela, né, a gente sabe que gera álcool, energia, açúcar. Então, é importantíssima, né? E de Sim. forma resumida é isso, Olivia. Eu vejo que a cana ela tem muito mais processo ali de preparo do solo, né? Eu aqui Sim, atuo só com meus pais e eu atuamos com soja e milho. Esse ano a gente plantou trigo também, depois ó, de. bacana. Última vez que meu pai tinha plantado trigo foi em 98. E eu Olha, fiquei, pai, vamos plantar um trigo. É que eu falei assim, é tão bonito. Eu falei, vamos testar, né? E aí a gente fez 3 safras num ano, e por isso é uma dificuldade. A gente não deixou de cultivar o milho safrinha. Usou cultivares mais precoces para dar o tempo da janela e colocar o trigo no meio. Deu bom, assim, para ó, algo que legal. a gente não tinha tanto conhecimento mais sobre manejo. Então, eu juntei com as coisas que eu estudei, com o que o meu pai já tinha de lida, e deu assim. Mais do que a gente esperava, porque o clima favoreceu também aqui no sul Muito bom. desse cultivo, então sempre tem isso, né? O clima lá, o que o papai Sim. manda do céu é muito importante. Demais, E demais aqui da a conta. gente lida totalmente com plantio direto, né? Então não tem nenhum manejo no solo mais, graças, porque quando eu entrei na graduação, meu pai ainda revolvia o solo por algo tradicional dele, que veio lá, assim, tipo, tá internalizado, então poucas vezes ele não revolvia o solo, e a gente sabe que aqui na região, soja e milho no Brasil inteiro, né? Plantio direto Isso, funciona muito bem. muito bem. A proteção do solo mantém mais umidade, diminui plantas daninhas. Então, todos esses benefícios que o plantio direto traz é muito importante. Então, hoje o pai olha o vizinho revolver o lugar que fez silagem, né? Que a gente trabalha com milho silagem também. E aí, realmente, às vezes precisa revolver, porque a compactação é muito grande, porque Sim. corta a silagem em dia que está úmido o Úmido. solo, né? Então, aqui a porcentagem de argila, até estava comentando ontem com o pessoal, a área que tem menos argila é 52%. Então, a compactação é mais fácil de lidar do que no solo textura média, arenosa. Então, os manejos que a gente tem. Eu e meu pai não trabalhamos muito com químicos, não somos orgânicos. Mas a gente faz muito manejo de MIP, MIPD, então aplicações realmente necessárias com base em monitoramento. Não faz aplicação calendarizada, que tem também. Muito bom. Calendarizada seria a cada 2 semanas, por exemplo, vai entrar com a aplicação. É o manejo pronto que você faz. E o manejo que a gente faz por monitoramento tem necessidade? Tipo, às vezes tem um problema acontecendo, mas você olha assim, vai ser viável essa aplicação? Então, assim, pode ser que muitas vezes você produz menos do que alguém que faz manejo calendarizado, mas o lucro é maior. E também Ótimo. você se torna mais sustentável na sua área, né? Bacana. E ainda mais falando dessa parte sustentável que a gente sabe que está cada vez mais em alta, né? Então é muito importante, Sim. né? Inclusive, nós trabalhamos também com crédito de carbono, né? Então, nossa área, a gente recebe créditos de carbono. Bom, Isso varia conforme o manejo. Então, se você faz menos entradas de aplicação, você emitiu menos carbono, CO2. Então, você, consequentemente, não teve uma emissão tão grande, provavelmente vai ter uma fixação maior no solo. O resultado, no final, é maior. E ainda você tem essa remuneração a mais dentro da área. Então, também a gente está levando em consideração isso. O que eu acho muito legal. Acredito que vai expandir para mais áreas. Aqui está bem alta na nossa região esse parte do crédito de carbono. Os produtores estão começando a adotar, porque você tem que entrar com uma empresa, tem que fazer as análises sim, tudo certo antes. Mas tem uma empresa que trabalha especificadamente com isso aqui, que é a Networld Agro, quem quiser entrar em contato também, que eles muito fazem bom. esse monitoramento para o pessoal. E eles ganham depois créditos para usar na cooperativa em troca de defensivos, né? Ah, Então, legal, vale muito a que pena, no hein? caso é dinheiro, porque Sim, o produtor tem que comprar o defensivo igual de toda forma, né? Seja sim. semente, adubo, defensivo, o que for necessário, né? O produtor escolhe o que quer. Então também tem isso. E ele muda muito com os manejos. Se você revolver o solo,
já não fixa mais tanto carbono. Então nossa, é bem interessante essa área. Muito, muito. Show de bola, Vivian. A conversa tá tão boa que nem parece estar chegando na reta final, hein? Verdade. Ô, Vivian, e até aproveitando o pessoal que está participando, se quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição para responder. É muito bom assim a interação da turma. Vou até abrir aqui que teve algumas Sim. perguntas que foi surgindo no decorrer. Então, assim, o Vinícius Barbosa perguntou: boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta. O que mais interfere na produtividade do amendoim? Clima, Uhum. solo ou manejo? Uma pergunta boa. Sim. Olha, eu vou ser bem sincera, como eu falei sobre a parte de humildade, né? Eu nunca trabalhei com amendoim. Eu comecei agora, semana retrasada, faz 11 dias que eu plantei meu primeiro cultivo de amendoim. Então eu tô aprendendo, montei o experimento com adubação orgânica. Então eu li um pouco sobre, para montar o experimento. A adubação, como toda outra cultura, é a chave. O que eu Sim, penso muito sobre amendoim? Ele tem a flor na parte aérea e a flor desce para o solo, onde vai ter aquela lavagem com de fato amendoim. Então, o solo descompactado também é muito importante para a produção do amendoim. Porque se o seu solo sim, está compactado, como é que aquela flor vai entrar no solo e fazer essa produção? Então, nutrição e solo, eu acho que é a chave para todas as culturas que a gente tem ali. Se o solo está sim, equilibrado e a nutrição, a gente tem menos doença, menos pragas. É, foca nisso. Primeiro de tudo, sim. se você não sabe por onde começar a estudar, solo e nutrição, para mim, na minha opinião. Isso, muito bom, Vivi. Até próximo a Pitangueiras tem Jabuticabal. Na região aqui ela é muito forte nessa parte de amendoim e vai muito de encontro com o que você falou, né? O solo aqui é favorável, a gente é até a gente fica privilegiado, né? Pelo Brasil, né? Que eu falo assim, é top, né? A questão do solo e tudo mais. Então, o clima e o solo é o que agrega nesse fato da Sim. produção de modo geral. E a questão do manejo é importantíssimo, né? Sim. Aí, Vivian, tem mais perguntinhas aqui, ó. Vou selecionar mais algumas, ó. Sim. O Rodrigo falou: como é trabalhar em equipe, diferentes gerações e perfis dentro do campo? Essa é boa, hein? É E você tem complexo. e você tem um exemplo clássico, né? De geração para Sim. geração. Sim. Eu acho que o meu pai é 1 em 1 milhão também, né? Mas ele tem, a gente é descendente de alemão, então falam que alemão é teimoso. E realmente meu pai é também, eu também sou. E juntava as ideias minhas e dele, a gente batia de frente. E aí eu comecei como? Falava, pai, então separa 1 hectare. Eu quero só 1 hectare para eu fazer isso aqui e mostrar para você que dá certo. Então, assim, uma coisa que começou, inoculação de semente. É uma coisa básica, assim, tipo, inoculação de semente de soja para FBN traz resultados, assim, mais de 15 sacas, somente por um produto que custa R$ 100 para 1 hectare. Então, assim, Sim, é um produto básico, barato, porém, quando a gente não tem inoculador em suco, tem que fazer aquele trabalho de tratar a semente manualmente. Então, a questão é esse trabalho. E eu me ofereci, falei, pai, então eu vou tratar e você vai fazer esse pedaço pelo menos. Hoje, meu pai não planta soja sem. E meu pai é testemunha de inoculante por aí. Ele fala, ele vai plantar para outro vizinho dele e fala: você não comprou inoculante? Daí ele começa a falar: isso é muito bom, não sei o quê. E é um produto de fácil acesso, porque é um custo reduzido que traz resultados muito bons. Então, foi mostrar para ele na prática que dava resultado. muito bom. Depois, montei meu experimento. Meu experimento era 21 tratamentos a campo. Mudar a plantadeira toda vez, era de adubação. E meu pai super topou ajudar depois para ele ver o resultado. Agora a Bacana. gente está com a lavoura lá em casa sempre tem experimento. Meu irmão agora faz técnico agrícola e aí a gente montou um experimento para ele também, Ó, trabalhando legal. com o lodo de piscicultura, que aqui a gente é forte na produção de tilápia também na região. E aí, Bacana. o meu irmão tava meio desanimado de querer montar, porque é adolescente, né? E aí tem assim os dias. E meu pai falou assim:
a gente precisa saber o resultado. Aí o meu pai agora já está mudado para querer também saber os resultados dos experimentos, querer trabalhar também junto com a gente. Mas foi um passo a passo. Hoje eu já estou trabalhando há 7 anos com meu pai, então é Olha que muito legal. diferente. Muito bom. Mas lá no começo foi algo assim, eu falava, pai, nós precisamos mudar isso. Por exemplo, ter seguro nas lavouras. Eu falava pro meu pai, se a gente tomar mais um tombo, a propriedade fecha, vamos buscar um seguro. Então a gente também buscou essa forma, essas estratégias, que o meu pai não tinha muito conhecimento dessa parte burocrática em banco e tudo mais. Então foi mostrar para eles as coisas e mostrar de novo, Sim. até fazer um experimento que fosse. Eu mostrava vídeos, né, para ele também, mas aqui eles testaram, tentava dar aquela instigada, mas sempre respeitar o conhecimento que eles têm também. Sim, que é Porque muito ele tá importante. ali desde, tipo, meu pai sempre foi agricultor, meu pai não teve outra profissão. Meu pai estudou até a quarta série e depois ele sempre trabalhou na lavoura, né? Não teve outro serviço além de lavoura. Então ele tem uma experiência, uma bagagem muito grande, que eu sempre também gosto de ouvir o que ele fala, a Sim. experiência dele. Então, acredito muito que essa troca de conhecimento foi o que deu certo nessa geração. Porque o produtor, ele gosta de ouvir que ele tá certo. É. E aí, muitas vezes, eu falava uma coisa e depois ele sumia, assim, tipo, dava uma semana e ele falava, tem uma ideia. E ele falava exatamente o que eu tinha falado. E eu falava, é isso mesmo, acho que você tá certo, pai. Então não, tipo, querer brigar com o ego, Sei. com essas pessoas mais velhas. A gente tem que aceitar um pouco deles também. Muito bom, Vivian. E vai muito de encontro com a pergunta do Jonathan Vicente. Ele perguntou: o que mais te motiva a continuar nesse setor, que exige tanto, mas também entrega tanto, né? Até eu fiz um podcast com um grande amigo, José Corte, então um abraço, Zé. E nesse bate-papo com o Zé, ele falou até a questão da resiliência, né? Que eu falo assim, é um cenário que ele é bem desafiador, né? A gente muitas Sim. vezes vai dormir imaginando uma coisa, você acorda, às vezes está totalmente diferente e tem que pôr a mão na massa e fazer o trem acontecer, né, Vivian? Planta num valor, vai colher tá R$ 30 a menos a saca, né? Isso. Eu acho que eu sou muito movida por desafios. Então isso me motiva muito. E também eu vejo assim, qual a profissão mais importante do mundo todo? É a agricultura. É, Porque sem alimentação as pessoas não vão estar saudáveis. Uma pessoa não. desnutrida, ela não é saudável. Não existe, a base de tudo é a alimentação. Então eu considero a agronomia uma das profissões mais importantes do mundo. E ter isso claro para mim, tipo, realmente, muitas vezes eu vou comer, eu olho pro prato e falo, obrigado Deus, obrigado produtor, porque olha, se não tivesse alguém lá na ponta, plantando, trabalhando, eu não tô, às vezes, todo dia na lavoura mais, mas eu sei como é que é aquela lida lá. Eu muitas vezes estou também com meu pai, cresci muito tempo lá, estando dia a dia. Hoje eu penso em comer carne, né? Todo dia a pessoa tem que ir lá tratar o gado, uma É. vaca leiteira, todo dia, 2 vezes por dia, 5 da manhã, levantar. Então, assim, saber a importância do agro e a gente realmente ter aquele amor por aquilo é o que move a Sim. gente. É, realmente aquela frase, né? O agro não para, e literalmente Sim. é bem desafiador. E a penúltima pergunta, Vivian, para nós ir para a reta final, de um amigo meu, o Rodrigo, ele perguntou sobre a questão do plantio manual e mecanizado, qual que é melhor? Isso é uma polêmica. Pensando assim, na cultura que eu atuo, que é a cana-de-açúcar, a gente vinha de um histórico de só manual, então assim, tinha muito problema trabalhista também, e com isso as empresas foi se adaptando e foi migrando para o mecanizado. Teve uma curva, né, de Uhum. aprendizado, seja operacional, seja como manusear a tecnologia com GPS embarcado e tudo mais. E hoje a gente vê que o mecanizado ele tem atendido às expectativas, né? Porque a diferença do manual para o mecanizado, máquina a gente consegue rodar 24 horas, né? Então, assim, Sim. o rendimento é bem maior e com as estratégias das empresas de melhorar um ajuste aqui e fazer outro lá, a gente vê que o percentual de falha também tem diminuído e com isso tem trazido bons números mecanizados que tem suplido aí essa ausência do manual devido
os processos que eu comentei, trabalhista, trabalho Sim, escravo e tudo mais. Agora eu não sei na sua região, com como é? certeza. Soja e milho, eu nunca vivi na parte do manual, a não ser quando falhava uma linha e daí ia com aquelas matracas eu plantar uma linha ali que falhou, né? Mas assim, Sim. não existe pra gente aqui. O que tem aqui muito trabalho manual é piscicultura, gado de Hum, leite, essas coisas que precisa mais mão de obra, mas não é muitas pessoas, é uma pessoa ali dentro da propriedade a mais, às vezes. E sim. também está sendo mudado muito, está indo muito para mecanizar, automatizar, muito por causa dessa parte trabalhista. Também outra parte, impostos, que a gente sofre Hum, bastante. Então, hoje, para você pagar um salário para alguém, você paga praticamente outro para o governo para isso. manter aquela pessoa. E Empregado. também tem a questão: a pessoa às vezes está cansada, vai fazer um trabalho mal feito. Conseguir alguém para trabalhar no campo é muito difícil. Isso. Então, automatizar muitas vezes é muito mais fácil. É um investimento alto no começo, por exemplo, uma automatização de uma piscicultura. Vai ser caro no começo, mas a longo prazo ela se paga e você tem menos estresse com essa parte Isso. de pessoas, que é um grande gargalo dentro do agro. Hoje, o agro aqui é deficiente em profissionais que queiram atuar, em colaborar dentro das propriedades e, de fato, entender que é diferente. Por mais que eu fale assim, claro que a gente tem que pensar nos direitos do trabalhador, mas ele é diferente. Vai ter dias que você quase não vai trabalhar. Mas Hum, safra, colheita, você vai ter que dispensar um tempo maior. Então, assim, alguém que queira somar de fato com o agro e entender essas diferenças, tá difícil, tá complicado. Então, tá. por isso que a automatização tá surgindo. Agora, para quem é um excelente profissional, tá ali, tipo, tô aqui para somar, vai ser muito bem remunerado e vai ganhar o seu Vai. lugar ainda. A automatização não vai tirar o lugar dessas pessoas. Vem para agregar, né? Que nem eu até Sim. brinco, na região nossa, você vê bastante gente que era cortador manual e hoje é grandes operadores de máquina, grandes mecânicos, às vezes até consultores. Então, assim, Sim. que nem você falou, tem muito espaço. Basta a gente querer correr atrás, se qualificar, que é importante, né? Ô, Vivian, a última pergunta do Neto Viana. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo. Show de bola. Ele perguntou assim, ó, na sua região, qual praga é mais invasiva e mais preocupante? Olha, para quem não trabalha com as biotecnologias contra a lagarta na soja, lagarta devasta, dependendo o ano, né? Depende do clima um pouco de cada ano, mas devasta mesmo, lagarta se não entrar com inseticida. Mas no final da cultura, mais pro enchimento de grão, percevejo também ataca a soja assim, valendo. E o problema daqui é o seguinte: a gente colhe a soja e planta o milho. E o percevejo que estava na soja já migra para o milho. Então, o milho no estágio inicial aqui também sofre bastante com o percevejo. Então, você vê, o milho saiu para fora, já tava. Teve um ano que foi terrível, assim, que a gente falou assim: não, larga ali, fala para eles adeus, fala aí, vão ficar com a roça, mas vai embora. Porque era muito, assim, foi uma infestação muito grande. Tem uma coisa que os antigos falam que eu fui meio que. Eu era meio cética em acreditar nessas coisas, mas eu comecei a observar. Mas anos que dá geada muito forte, tem menos praga Hum, depois. Porque falam que congela os animais, os insetos, e vai ter menos. Realmente eu percebi que tem um pouco, mas não é totalmente, né? Teve anos que deu geada e a gente depois tinha insetos. Não talvez numa quantidade, numa população tão alta, mas existia. Mas com o show. manejo certo, dá para se trabalhar muito bem, não esperar chegar num nível de infestação tão alto, então. Mas também a gente via claramente uma coisa: a nossa lavoura que tem preparo de solo com calcário, gesso, uma adubação equilibrada, de vez em quando a gente entra com adubação orgânica também, que tem um solo bem estabelecido, e eu sou curiosa, eu vou olhar dos vizinhos quando eles permitem também. Sim, Teve caso assim de uma lavoura de um vizinho, mesmo estádio, soja, que a gente aqui assim, começa a plantar soja, todo mundo planta quase no mesmo dia, né? E aí, a dele tinha muito mais infestação e ele aplicava muito mais.
Então, a Hum, desordem nutricional, ela também atrai esse mais lado. insetos. Então, ter esse cuidado. Eu estava no evento agora, recentemente, do Ballroom Day, e um palestrante do Pará, ele falou sobre isso. Tem um pico de revoada de insetos lá no açaí, em uma época do ano, que é realmente depois da seca. E ele Hum, explicou que é o seguinte: como os nutrientes entram na planta? Pela água, porque a planta bebe nutriente, ela não come, não vai pegar o nutriente assim, ela bebe. Então, depois de uma seca, ela puxou menos nutrientes para ela. Consequentemente, ela está com uma desordem nutricional dentro da planta e isso causa uma superpopulação dos insetos por eles terem mais alimento disponível, porque a planta extravasa os açúcares. Foi algo nesse sentido. Então, faz muito sentido também. Reduzir a população de insetos, o primeiro passo também é nutrição de novo. bacana. A gente vê o quão importante é o manejo, né? Sim. Show de bola, viu? Obrigado, Neto, um parceiro da Agromundi. Muito obrigado pela pergunta. Rodrigo, todo mundo que participou. Tem mais perguntas, mas a gente fez um sorteio aqui, ficou show de bola. Vivian, Sim. estamos chegando aí na reta final. Você gostaria de falar mais algum ponto que às vezes a gente não comentou? Quero agradecer, primeiro, Pedro, pelo convite. Que bom que deu certo. Realmente, a live foi incrível. Muito bom esse bate-papo. Mais Sim. para frente a gente faz mais, com certeza. Opa, Sempre que tiver aí, bater as agendas novamente. Quero parabenizar você pelo seu trabalho aqui nas redes sociais, obrigado. porque essa iniciativa é muito bom. Você vai ver que daqui a um tempo você vai falar assim: poxa, que bom mesmo que eu comecei. Porque as redes sociais, elas o nosso trabalho nas redes sociais, elas transformam a nossa vida de uma forma extraordinária. Você vai chegar a conhecer pessoas que você não imaginava muitas vezes. Sim, Para as pessoas que estão acompanhando aqui, obrigado pela atenção de todos. Quero convidar a me seguirem também, quem não muito conhece. bom. Os meus seguidores que estão aqui, a conhecer o perfil do Pedro também, seguir ele, acompanhar o trabalho dele. E não desistam. A caminhada no agro muitas vezes vai ter desafios, principalmente aí a mulherada vai encontrar uns desafios a mais. Algumas não teve, às vezes, nenhuma ligação com o agro, vai ter um desafio a mais, mas não é impossível. Tem muitas mulheres aí dispostas a ajudarem vocês, inclusive a comunidade lá, elas, além do agro, está disposta de braços abertos para vocês. Inclusive, em janeiro, a gente vai abrir novas vagas para Ó, novas mulheres entrarem de novo. fica a Então dica. fiquem atentas por lá. E no geral, pessoal que está aqui, vamos estudar, vamos se qualificar, trazer resultado para os produtores também. E quem quiser, começa a postar também nas redes sociais, tem lugar para todo mundo. É isso aí. Vivian, assim, muito obrigado. Foi a primeira live. Dá aquele frio na barriga, mas aquela ansiedade de começar a gravar e tudo mais. Mais uma vez, muito obrigado. E é recíproco, né? Parabéns também pelo trabalho que você vem construindo, consolidando, essa garra, determinação que a gente precisa, né? Sim, Independente da região, do setor, do sexo, mas que propaga, né? Que nem a gente sim, citou muito o agro, que é a profissão que a gente escolheu por paixão e tudo mais, mas independente da profissão, que as pessoas sempre façam com amor, né? Porque sim, uma coisa é certa, né? A gente sabe que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, vamos plantar bons frutos, porque eu tenho certeza que a colheita vai ser farta e todo mundo vai desfrutar, né? E vamos aproveitar desse Brasilzão que a gente tem, terras com potencial de produtividade, sim. fazer sempre o bem feito para que a gente sempre colha, né? Então, assim, mais uma vez, muito obrigado, obrigado a todos que se prontificou a assistir, a reservar esse tempo, que não é perdido, pelo contrário, é um tempo que a gente Uhum. está investindo em conhecimento, investindo em network. Então, assim, parabéns, Igor. Muito obrigado, hein? Obrigada, obrigada pessoal também. Uma boa noite a todos. E precisando de água, é só me chamarem aí no direct que eu respondo. Obrigada. Fechou, tamo junto. Abraço. Abraço, tchau, tchau.